Sem dar detalhes de como faria, Donald Trump declarou que pretende usar a arrecadação vinda das tarifas de importação para reduzir ou até eliminar o imposto de renda pago por muitos estadunidenses. Só que o anúncio foi visto com muita preocupação considerando o histórico do Trump. Quem vai explicar essa história pra gente é a Daiane Oliveira aqui no Plantão no Meteoro. Dá pra acreditar em alguma coisa que o Trump diz, Dai? Olha, a gente tem a Casa Branca errando estranhamente, né, em várias publicações. Por exemplo, a gente teve recentemente a Casa Branca informando que a taxação contra determinados países, inclusive a China, seria de 245%. E aí, no mesmo dia, a Casa Branca informa: olha, mas a gente não vai taxar produtos em 245%. Vão ser taxações que somadas chegam até 245%. A gente vai dizer que isso é uma fake news? Não. A taxação, de fato, pode chegar para 245% em alguns produtos, ou até 145% para alguns produtos. Mas o que a gente tem de concreto sobre isso é que o Trump e, logicamente, toda a comunicação institucional aparenta estar bagunçada. E essa aparência de bagunça deixa várias brechas. Uma delas, justamente, é para esse tipo de comunicação que o Trump está fazendo em sua rede social. Ele chega ali na sua mídia social em um momento que ele está com baixa popularidade e ele já sabia que sairia pesquisa em que o seu governo é o governo de pior aprovação dos últimos 100 dias, nos últimos 80 anos dos Estados Unidos, e um dos governos de mais baixa aprovação dos últimos, desde a década de 50, e por aí vai, né? Então, quando ele compreende que vai sair uma pesquisa dessa, ele tenta buscar uma certa aprovação. E aí, imediatamente, ele diz: opa, eu vou fazer com que os estadunidenses, com que os meus conterrâneos, não paguem impostos. Mas como é isso? Que o Trump não gosta de pagar impostos, isso a gente sabe, a gente vai falar sobre isso. Mas como ele vai fazer isso efetivamente? Então, muito parece aquela estratégia. Aí eu acho que a estratégia da sua frente, estava aqui antes do corte falando sobre será que o Trump tem estratégia ou não tem estratégia? Agora, isso eu acho que é uma estratégia assim do Trump. Ele tem uma estratégia que é não dizer absolutamente nada, deixar as pessoas confabularem. Se deu certo, se der certo, deu, se não der certo, tudo bem, mas ele vai inclusive pegar as ideias que podem ser positivas e que agora todos os economistas estão falando sobre como o Trump poderia fazer isso. Antes de tudo, eu vou te pedir, Sofia, para trazer a matéria do G1, que fala sobre a baixa popularidade do Trump, que o Trump é o presidente com a pior aprovação 100 dias de mandato, em 80 anos, que foi essa pesquisa do jornal Washington Post e Rede TV, ABC News. Essa pesquisa foi encomendada pelo Instituto Ipsos, além desses dois jornais que eu citei. Foi publicada ampla. Ipsos, obrigada, Sofia. Foi divulgada amplamente, né? E aí o Trump ele aparece com uma aprovação de apenas 39%, uma desaprovação de 55%, e só 5% não responderam essa pesquisa. Sobre a economia dos Estados Unidos, 73% disseram que ele está em uma má situação, é um índice altíssimo. 50, inclusive, eu acho que má situação é eufemismo para o que está acontecendo nos Estados Unidos. 55% afirmam que piorou desde que Trump tomou posse e 41% das pessoas disseram que as suas finanças pessoais pioraram. Então, essa pesquisa que conversou com mais de 2.400 pessoas traz o Trump como uma figura não grata para a economia e traz no eixo central que as pessoas estão desconfortáveis ali com ele como presidente. Claro que estão, que o Trump ele não está fazendo política econômica, né? O Trump ele está fazendo uma guerra comercial com vários outros países, é uma guerra fria, né? Com vários outros países, com uma ideia ali de tensão para conseguir poder, para conseguir barganhar poder. E nisso também, né, Sofia, tem muita gente que especula que por debaixo dos panos, o Trump ele entende que essa tarifação alta
pode beneficiar determinadas empresas que estão ali ao lado dele, por exemplo. A gente teve a Tesla, uma empresa do Musk que teve aumento do seu valor na bolsa de ações após, né, uma loucura de tarifações e os carros elétricos chineses não entrando nos Estados Unidos. Só um dos exemplos de possibilidades que pode ser também desse tipo de política externa que o Trump vem mobilizando. Fora que o Trump também esqueceu de que alguém precisava limpar o chão dos estadunidenses, já que eles não querem fazer esse serviço também. E aí, com a política de imigração, né, de eliminar todos os imigrantes, ele também fez com que determinadas empresas e comércios não tivessem mão de obra, e isso já é uma outra realidade de pessoas que estão se escondendo, de empresas pequenas, de pessoas que contratavam basicamente imigrantes, que agora estão vivendo com medo e não estão mais atuando nessas empresas, como, por exemplo, fast foods, como serviço doméstico, serviço de casa, limpeza de jardins. Trump fez uma bagunça geral na economia dos Estados Unidos. Basicamente é isso. Então, é lógico que ele está chateado agora e procurando alguma forma, né, de tentar reverter publicamente isso que vem acontecendo. Vou te pedir, Sofia, por favor, para trazer a segunda matéria, que ele fala isso, perdão, em que o Trump, ele declara, né, a imprensa descobre que o Trump não paga imposto de renda por 10 anos. E aí a sugestão é justamente que ele busca ali perdão, você não colocou zero impostos, eu ia pedir para colocar o vídeo. Que o Trump não paga imposto por 10 anos, mas pode ser que ele não, que a decisão foi pronto. Por gentileza. Bom dia, Fernanda. Eu trago os destaques do portal New York Times, porque as informações sobre imposto de renda do presidente Donald Trump, que o próprio presidente nunca quis divulgar, foram reveladas pelo jornal New York Times em um furo de reportagem que está dando o que falar não só nos Estados Unidos, mas no mundo todo. Esse é o principal destaque desta segunda-feira no noticiário internacional. De acordo com a reportagem do New York Times, Donald Trump não pagou o imposto de renda em 10 dos 15 anos anteriores à eleição dele. E, além disso, nos anos de 2016 e 2017, Trump pagou apenas $750 de imposto de renda. Ou seja, no ano em que ele foi eleito e também no primeiro ano de seu mandato, Trump pagou apenas $750 de imposto de renda, o equivalente a cerca de R$4.000. A título de comparação, os ex-presidentes Obama e Bush chegavam a pagar cerca de $100.000 por ano de imposto de renda, enquanto Trump pagou, de novo, de acordo com o New York Times, $750. Detalhe, tá? O Trump, ele é uma pessoa tida como bilionária, então faz até sentido ele pagar muito mais do que os outros presidentes que foram eleitos estavam pagando, né? E a gente tem aí os economistas falando, eu vou te pedir agora para trazer essa matéria sobre o imposto de renda, Sofia, porque tem uma problemática central, que ele não deu detalhes sobre como fazer isso, só que se ele eliminar, ele só vai lá na rede social dele e fala o que ele quer. Eu não sei se vocês lembram, mas isso lembra muito um presidente que a gente teve aqui no Brasil também. Não à toa, o marqueteiro, né, da campanha de Bolsonaro e do Trump foi o mesmo. O problema é que ele leva isso também para a sua vida, né? E os economistas apontam o seguinte: se por algum acaso as pessoas não pagarem imposto de renda, não houver esse pagamento de imposto de renda, como o governo ele vai conseguir equilibrar essas contas? Porque o que o Trump disse foi apenas o seguinte, entre aspas: quando as tarifas entrarem em vigor, o imposto de renda de muitas pessoas será substancialmente reduzido, talvez até completamente eliminado. O foco será em pessoas que ganham menos de $200 mil por ano. E aí seria mais ou menos o que o Lula, para né, uma comparação esdrúxula, mas é uma linha. O que o Lula, o que o nosso governo atualmente fez, pessoas que recebem até R$5.000 de salário, né, por mês, elas podem ter agora uma isenção de imposto de renda, né, conforme acabou de ser aprovado nesse ano. Essa isenção de imposto de renda é justamente para pessoas que
recebem menos e, logicamente, poderiam contribuir menos. Só que isso, o governo não aumentou tarifas externas. O que foi que o governo fez? Automaticamente, pessoas que, teoricamente, recebem mais, elas passam a contribuir mais. Isso é uma ideia de justiça social, só que o Trump pensa em fazer essa justiça social retirando de outros países que são ainda mais pobres do que o seu. E vou dizer uma coisa pra. Acho que a Dai travou de volta. E eu vou dizer uma coisa: ele pensa em fazer essa justiça social cobrando de países mais pobres do que o seu, mas isso, Dai, se der certo o plano dele. A gente tá considerando que ele realmente vai conseguir fazer dar certo isso, porque não só a gente tem que questionar se ele realmente vai conseguir aprovar essa ideia aí de retirar o imposto de renda, como a gente tem que ver se ele realmente vai conseguir arrecadar alguma coisa com essas tarifas. Porque existe uma possibilidade bem real dele colocar essas tarifas, com isso ele diminuir a importação desses produtos e daí não vai arrecadar e com isso não vai ter como cortar esses impostos aí. Ou outra possibilidade, que as pessoas vão continuar cobrando e daí elas vão pagar o dinheiro que supostamente, em vez de os de fora vão pagar o imposto para o estadunidense não precisar pagar. Não, o estadunidense vai pagar o imposto para o estadunidense não precisar pagar. Simplesmente vai transferir de imposto de renda para imposto sobre o consumo. Que, aliás, é uma coisa que tem bastante aqui no Brasil, né? Que é um erro aqui, na minha humilde opinião, aqui no Brasil, que a gente tem muito mais imposto sobre o consumo do que sobre a renda. Exatamente. E aí, sabe um dado que é interessante? É exatamente isso que os economistas falam, porque o governo federal arrecada cerca de 3 trilhões de dólares por ano com imposto de renda. Então, os Estados Unidos, inclusive, também importam cerca de 3 trilhões em mercadorias anualmente. Então, os Estados Unidos ele precisaria agora fazer um equilíbrio para conseguir taxar as importações a ponto que eles consigam equilibrar esse valor de trilhões, já que ele diz que é uma parcela significativa que seria coberta por essa quantidade, por essa medida. E aí, beleza, equilibrar esses 3 trilhões, mas ele também precisaria pensar em uma economia que ele importasse uma quantidade, mas que ele comercializasse internamente mais do que ele estivesse importando. Ou seja, ninguém está conseguindo equilibrar a balança, ninguém está conseguindo acreditar que o Trump efetivamente vai conseguir fazer isso. Para os economistas, é mais uma promessa vazia, assim como os tarifaços. A gente já falou várias vezes, quando o Trump ele lança uma informação, é impopular, ele volta atrás. Isso é uma das práticas de política de mercado estadunidense. Infelizmente, é uma das práticas, porque o Trump ele não ele detém, né, ele com suas medidas ele acaba interferindo na economia de todo o mundo, mas o Trump não está contando com uma coisa que a Sofia acabou de falar, que os outros países não têm interesse na adesão justamente do pagamento dessas tarifas e parem de fazer essa exportação. Então, isso é um ponto também que chama a atenção e que pode causar grandes problemas comerciais e internos também para o Donald Trump, que ele já está vendo esse retorno aí nas pesquisas, mas ainda assim ele seguirá como presidente pelos próximos, pelo menos por mais 3 anos. Então, o processo de impeachment nos Estados Unidos não basta ter um acordo com o Supremo e com o Congresso, é um pouco mais complicado em relação a isso, mas quem votou no Trump realmente vai sofrer. E talvez quem não votou também. É isso, Sofia, que tenso, né? Eu não estou conseguindo te ouvir, Sofia. É aquele velho ditado: nem quem ganhar nem perder vai ganhar ou perder. Todo mundo vai perder. É isso, o Trump criou uma guerra comercial e todo mundo vai perder. O comentário que eu tinha para fazer eu já fiz ali no meio. Eu acho que, assim, seria lindo você ter uma taxação mais progressiva, sim, mas independente do que aconteça, quer o plano do Trump dê certo ou tá errado, ou dê errado, não vai ser mais progressivo, né? Vai ser uma taxação mais regressiva, vai cair em cima dos mais pobres, sejam esses os mais pobres dos Estados Unidos ou os mais pobres dos outros países. Ficamos por aqui, Dai?
Ficamos, Sophie. Pessoal que está assistindo ao vivo, não sai daí que já voltamos com mais notícias.